Então, estamos aqui para mais uma aula, onde nós vamos fazer alguns comentários sobre o nosso exercício de revisão. Então, esse questionário, esse formulário, eu percebi que tivemos alguns acertos bem consideráveis em questões que eu achei que talvez vocês tivessem dúvida, mas também teve algumas questões que acreditei serem mais tranquilas a resolução, mas que houve um grande número de dúvidas, né? Então eu resolvi corrigir, comentar com vocês as questões que a maioria das pessoas, teve essa dificuldade para responder. Então, assim, nós temos as duas questões, coincidentemente, do conteúdo Era Vargas, que realmente foi um dos últimos conteúdos que nós contemplamos, então é meio que natural, né, essa dúvida de vocês. Então, vamos comentar primeiro essa questão que fala sobre o recentemente, na época, criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, são 3 áreas, dentro de um mesmo ministério, cujo primeiro-ministro, o primeiro responsável por ele, foi, na verdade, Lindolfo Collor, que participava desse chamado Ministério da Revolução. Revolução essa que é a Revolução de 1930, que pôs fim à chamada República Velha e deu início à República, digamos assim, democrática no Brasil, uma república civil no Brasil, com o golpe de 1930, ou com a Revolução de 1930, depende do ponto de vista. Alguns consideram golpe, outros consideram revolução, haja vista que houve uma mudança, aliás, que não houve grandes mudanças na forma de governo, mas que houve aí sim uma alternância no líder, Então a gente teve aí a vitória de Júlio Prestes nas eleições, mas mediante uma reviravolta política, uma revolução ou um golpe político, Getúlio Vargas acaba assumindo o poder, mesmo tendo perdido as eleições. Bem, nesse contexto, um dos grandes legados desse primeiro governo de Getúlio Vargas foi a criação de uma forte legislação trabalhista, de uma legislação voltada a atender às demandas da classe mais, digamos assim, desprivilegiada da época, que é a classe trabalhadora. Então, nós vamos observar aqui nessa questão exatamente como era tratada essa questão do trabalho, pelo início do governo de Getúlio Vargas. Lembrando que Vargas governa o Brasil durante 15 anos e em 3 modelos diferentes de governo. De 1930 a 34 é o chamado governo provisório, onde ele assumiu sem ter sido eleito. E aí, em 1934, é criada essa Constituição, que vinha sendo já pensada ao longo do seu governo. E de 34 até 1937, ele governa de maneira constitucional, porque aí ele fez eleições em 34, ele é eleito presidente do Brasil. Era para sair em 38 e aí um ano antes ele acaba dando um golpe de Estado, onde ele permanece de 37 a 1945 com um governo mais autoritário, mais ditatorial, podemos dizer, que é o chamado Estado Novo, que tinha claras semelhanças ao nazifascismo, já que eram regimes autoritários que estavam vigentes aí na Europa, tá bom? Mas, enfim, essa questão ela aborda os primeiros anos do governo de Getúlio Vargas, desde a sua instalação até o ano de 1934, com a criação da lei trabalhista. Vamos direto para a questão agora. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em novembro de 1930 e batizado no discurso de posse de seu primeiro titular, o seu primeiro-ministro, Lindolfo Collor, do Ministério da Revolução, ou seja, que ele fez parte da Revolução de 30, apresentou nos seus primeiros anos de existência um conjunto de anteprojetos relativos à duração da jornada de trabalho. Lembrando, a carga horária de trabalho ela normalmente era de 12, 15 horas por dia, e aí eles colocam, regulamentam um total de 8 horas diárias de trabalho. A regulamentação também do trabalho feminino e de menores, ou seja, vai ser criada, estabelecida, uma regra ou uma regulamentação, como ele diz, para que mulheres e crianças também possam trabalhar e receber salários, se não iguais aos dos homens, porque realmente isso não era preocupação naquela ocasião, mas que elas tivessem algum tipo de salário melhor do que o que recebiam, se recebiam, Também foi criado o direito de férias para comerciários e industriais, ou seja, trabalhadores do comércio e trabalhadores da indústria. Lembrando, essa legislação ela está voltada para a classe trabalhadora, tá bom?
Também foi estabelecida convenções coletivas de trabalho, salário mínimo, né? Nenhum trabalhador deveria receber menos do que aquele valor X determinado pela legislação. Essas convenções coletivas de trabalho poderiam até gerar depois os sindicatos. Também foi estabelecida juntas de conciliação e julgamento entre causas dos trabalhadores e dos empresários. E também foi estabelecida uma porcentagem, significava dizer o seguinte: há uma quantidade mínima de trabalhadores estrangeiros que deveriam participar, né, trabalhar nas empresas. Então, todas essas demandas, todas essas medidas, né, foram criadas e colocadas na primeira legislação trabalhista que a gente tem conhecimento. Nesse contexto, né, a questão quer saber o quê? A intervenção do governo Vargas no campo das relações de trabalho fica evidente no texto, óbvio. Essa postura contribuiu para essas medidas tomadas, adotadas por Getúlio Vargas ou pelo seu governo, tiveram uma clara intenção de quê? Né? O que é que ele queria ganhar, o que é que ele queria conquistar com essas medidas. Então, vamos analisar. A primeira alternativa, vocês estão vendo aqui que as questões elas estão, né, salteadas, então eu vou colocar para vocês não a letra A, B, C, D, né? Mas a gente vai ler cada uma e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. O objetivo, né, dessa postura, dessas medidas de Getúlio seriam desarticular as oposições, né, oposições ao governo dele, encaminhando a elaboração de uma legislação social que favorecia operários, ok. Camponeses, não. A legislação trabalhista ela era voltada para trabalhadores da cidade, comerciários e industriais, como ele está colocando ali no próprio texto, tá bom? E o próprio empresariado. Esse empresariado seriam basicamente os donos, né, do capital, os donos das empresas. Então, era uma legislação que até pode-se dizer que ela era contrária a esses empresários, porque eles passaram a contratar mais pessoas, já que a carga horária de trabalho diminuiu. Então, se antes uma pessoa trabalhava 15 horas, eu agora preciso de 2, porque cada uma só trabalha 8 horas, tá bom? Ele tinha que pagar um salário mínimo, antes ele pagaria um valor simbólico que ele considerasse satisfatório. Se a pessoa não quisesse esse salário, ela era demitida e outra que aceitasse o salário era colocada no lugar. Então, essas medidas de Getúlio, elas não vão, digamos assim, não vão de maneira alguma agradar o empresariado. Então, essa primeira frase aí, no caso, está errada. A próxima, incentivar o corporativismo, característica do anarcossindicalismo, incorporado pelo governo Vargas em sua política interventora. Na verdade, esse anarcossindicalismo, né, esse corporativismo, essas ideologias, elas não fazem parte do governo de Getúlio Vargas. Né? Esse anarcossindicalismo, aliás, o anarquismo, de um modo geral, ele se implanta no Brasil, ele vai chegar no Brasil e vai ser duramente combatido pelo governo varguista, porque a base, né, teoricamente, seria de um Estado que se autogeriria, que não iria precisar de um governo centralizado para administrar. Então, não é bem assim que Getúlio pensa o governo dele. Ele pensava um governo em que ele traria novas condições de trabalho, de vida, de sociedade organizada para os fins que ele demandava, tá bom? Então, essa questão também está errada. A próxima. Essa postura de Getúlio contribuiu para controlar os trabalhadores. Vamos ver, controlava os trabalhadores? Digamos que os trabalhadores se sentiriam mais, digamos assim, devedores, né, de Getúlio Vargas. Iam se sentir privilegiados por ele, então vão automaticamente defender o governo de Vargas e dessa forma acabam se tornando, né, controlados por ele. Então, até aí, ok. Através da carteira de trabalho, que é o documento legal, né, que o trabalhador assina e que, ao assinar, ele está conquistando todos os direitos estabelecidos pela legislação, e da lei de sindicalização, a permissão para que se formassem sindicatos, né, organizações que iriam trabalhar, que iriam lutar em prol dos direitos, né, dos trabalhadores, que propiciaram o esvaziamento dos sindicatos. Olha, a lei de sindicalização, na verdade, o que eu expliquei é sobre como funcionavam os sindicatos, né? Os sindicatos é organizado com base no setor trabalhista e aí esse grupo de trabalhadores lutam, né? Escolhem uns representantes
que vão lutar pelos direitos da maioria daquele setor. A lei de sindicalização ela vai surgir para limitar um pouco a atuação desses sindicatos. Como assim? O líder desse sindicato passaria, então, a ser uma pessoa de apoio, né, de aliança com Getúlio Vargas. Então, de alguma maneira, Getúlio estaria dentro dos sindicatos, controlando as decisões do sindicato. Isso porque ele percebeu que só dar direitos aos trabalhadores e automaticamente, né, onerar as folhas de pagamento dos empresários era um tiro no pé, porque ele estava agindo contra os interesses daquele setor economicamente, digamos assim, um setor que é economicamente mais favorável e que iria se voltar contra ele, né? O empresariado ia começar a se voltar contra ele. Então, a solução que Getúlio encontrou foi tomar controle dos sindicatos, colocando na liderança pessoas da sua confiança, para que eles pudessem intermediar essa ligação entre trabalhadores e patrões. Claro, garantindo os interesses, obviamente, do governo, tá bom? Então, gente, essa questão ela realmente está correta, tá certo? É a alternativa que melhor expressa as demandas dessas medidas adotadas por Getúlio Vargas. Bem, eu vou passar para a próxima questão, para a gente não tomar muito tempo nessa revisão, mas também é uma questão sobre Getúlio Vargas, e aí mais sobre um papel social que ele vai tentar implantar na população, a imagem, né, na verdade, que ele vai tentar implantar nessa população de uma pessoa bondosa, preocupada com os rumos da juventude, né, que deve ser valorizada, que deve ser seguida. Eu até já estou dando mais ou menos uma dica da resposta, mas é porque a gente, olhando essas duas imagens, a gente observa que ele está não fazendo, digamos assim, uma campanha política, né, no sentido que a gente conhece as carreatas, passeatas, não é isso. Mas é um momento cívico em que ele está, nas duas imagens, né, voltado para a juventude brasileira, as crianças, né, a formação de uma nova sociedade, parte da dominação, do controle ou da ideologia que vai ser implantada na mente dos jovens, né? E aí, quanto mais jovens, mais fácil de doutrinar, de ensinar, né, como pensar e como agir dentro do governo. Então, nesse contexto, essa imagem que fazia parte das cartilhas escolares, ela criada durante o governo do período mais autoritário de Vargas, né, o Estado Novo, ela tinha como objetivo o quê? Tá? A gente não tem aí como ler essa legendazinha, né, esses quadros que aparecem, mas, de modo geral, a gente observa aí na primeira imagem, onde aparece Getúlio e duas crianças, né, uma figura de meio que paternalista, né, um homem carinhoso, atencioso, e jovens, né, e jovens fardados, né, você observa tanto o menino como a menina, eles usam uma espécie de uniforme, na verdade, um uniforme escolar. E na outra imagem, a gente já observa ele falando para um grupo de crianças, né, de jovens também, a gente entende jovens aí, essa faixa etária da infância até a juventude. E aí a gente observa todos eles com bandeiras, né, com bandeirinhas ou a bandeira mesmo do Brasil. Isso também para exaltar a pátria. Qual é a ideia dessas duas imagens? O que elas mostram, né, de Getúlio Vargas ou da sua ideologia política? Vamos lá. Essas imagens ela têm como intuito, né, como objetivo, atender a necessidade familiar de obediência infantil. Será que a intenção de Getúlio era fazer com que as crianças passassem a obedecer os pais? Não aparece a figura do pai, na verdade o pai seria ele. Então, se fosse para obedecer a alguém, era obedecer a ele. E ele aí no sentido de governo, tá? Então, não é essa a questão. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático? Olha, realmente há uma busca de apoio, né, do governo de Getúlio Vargas a todos os setores da sociedade. Mas as crianças não votam. Então, não é um apoio, ou melhor, não é um apelo político aí de votos, por exemplo, que ele está buscando. Apesar de que ele usa essa ideia do populismo, né, de ser uma figura carismática, benquista, né, bem querida pelas populações para ganhar votos. Mas também não é essa a sua ideologia principal ao se colocar nas cartilhas, né, escolares essa imagem dele junto às crianças e aí, de certa maneira, doutrinando essas crianças. A próxima alternativa diz o seguinte:
Destacar a sabedoria inata. Gente, a palavra inata é algo que vem, é como se fosse assim, algo que vem dele, é natural dele, já nasceu com ele, tá certo? Então é uma sabedoria que é dele. No caso aqui dele, o líder governamental. Então, observem aqui nessa imagem das crianças, né? Que esse grupo maior de crianças, elas olham para ele com uma espécie de, talvez adoração, a gente possa dizer, né? Uma espécie de atenção tão forte que elas não desviam o olhar. E olha que são várias crianças, né? São imperativas, tem a questão da idade, da faixa etária, mas elas estão quietas, né? Claro, isso aqui é uma pintura, é uma imagem que se tentou repassar. Mas qual era a ideia por trás? Mostrar que todos param para ouvir o líder, porque ele tem algo importante, tem algo sábio para dizer. Então, essa questão, tá certo? Essa terceira frase é a que melhor expressa a imagem, né? O intuito dessas imagens por estarem nas cartilhas escolares, tá bom? Então, realmente essa alternativa aqui estaria correta. Gente, esse é um conteúdo recente para vocês. Vocês estudaram com ele a partir do 9º ano, mas então só agora, no 3º. Então, é um conteúdo que vocês já viram, mas que está distante na memória de vocês. Obviamente, requer uma leitura mais aprofundada, requer mais tempo de debate, mas, de modo geral, é um conteúdo que vocês não estão, assim, tão, digamos, tão preparados ainda. Então, vocês precisam estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, dar uma olhadinha na internet, ela tem muito material falando sobre o governo Vargas, em especial o governo chamado Estado Novo, que é a sua fase mais autoritária e que liga o Brasil diretamente aos movimentos nazifascistas, né, regime existentes na Europa, e que também está ligado diretamente à causa da Segunda Guerra Mundial, a qual o Brasil vai fazer parte de maneira secundária, apoiando os Estados Unidos. Contraditoriamente, Getúlio Vargas assume uma postura na Segunda Guerra Mundial aliada aos Estados Unidos e contrária à própria Alemanha, né, cujo governo ele era simpatizante, né? Hitler era, digamos assim, um modelo talvez a ser seguido por Getúlio Vargas. Então a gente vê aí que esse conteúdo é um conteúdo bem amplo, né? São 15 anos de governo, mas que tem uma relevância muito importante para a história política, tanto interna como externa do Brasil, tá bom? Meus queridos, fiquem todos bem e a gente se fala na próxima aula, tá bom? Tchau!